Amém. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui é a pastora Luciana Regina. Mais um dia, mais um momento que a gente se encontra. Toda quinta-feira, às 22 horas, ensinamentos de Jesus. É um momento qual o Senhor tem nos direcionado, tem nos proporcionado, na verdade, porque é um momento o qual a gente está diante da presença do Senhor, aprendendo com Ele. Essa é a nossa proposta, né? Quando a gente chama esse momento, o qual o Senhor direcionou, de ensinamentos de Jesus, é o momento que a gente para aprender com a palavra, com os dizeres, com as instruções, com os ensinos, os mandamentos, vamos dizer assim também, do próprio Senhor Jesus. O tempo que Ele esteve aqui, junto aos seus discípulos, ao tempo que Ele estava junto à multidão, enfim, os ensinamentos dele, né? A gente fala, para você compreender melhor, aquela passagem qual na Bíblia está em vermelho. Muitas Bíblias vêm assim dizer assim, né? Quando você compra a Bíblia, ela vem escrita assim, com os dizeres ou a fala de Jesus em vermelho. Então é isso, a gente está justamente pegando esses dizeres, essa fala, esse ensino, essa instrução do Senhor Jesus, e a gente para junto compartilhar toda quinta-feira às 22 horas. E como que é feito essa vamos dizer assim, escolha daquilo que o Senhor falou? Até porque a palavra do Senhor declara que se fosse colocado, escrito, tudo os feitos, tudo que o Senhor fez, não bastaria a Bíblia e muito mais livros, não daria, né, para se falar, para relatar tudo que o Senhor fez. Mas aquilo que foi canonizado, aquilo que está escrito, foi escrito para nossa edificação, para nossa instrução, nosso aprendizado, nosso fortalecimento, e para a gente dar vamos dizer assim, um processo pedagógico, didático nessa escolha, ou nesse momento, o que a gente faz? A gente está pegando os evangelhos mesmo, que é o qual nos evangelhos consta-se os feitos do Senhor Jesus, os seus ensinamentos, e a gente está pegando assim como é mais simples na Bíblia, que é a partir do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente está seguindo essa sequência, muito embora a gente já explicou aqui, já relatou, já fizemos essa introdução, que não seria o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o primeiro, né, o Evangelho a ser feito, mas para ficar uma forma mais didática, mais fácil, pedagógica, a gente está iniciando sobre o Evangelho, o de Mateus, tá certo? E assim a gente vai dando sequência. Para não ficar algo cansativo, no sentido não que seja cansativo a gente estar debruçados, aprendendo com a palavra, muito mais aprendendo com Jesus, que são os seus próprios ensinamentos, certo? Mas a gente tira porções dos textos, não que a gente tire ele do seu contexto, não, nada disso. A gente vai fazendo uma leitura sequencial, e tudo aquilo que se resume ao Senhor instruindo, ao Senhor dizendo, ao Senhor falando, é assim que a gente compartilha, é isso que a gente se atém, é isso que a gente observa, tá certo? Então, a gente dando em continuidade o que a gente vem fazendo sequencialmente e de uma forma sequencial, tá certo? Então, a gente começou lá em Mateus e a gente está agora no capítulo 6 e hoje capítulo 5, e hoje, propriamente dito, a gente vai estar lendo do versículo 38 ao 42, ou seja, é pouquinho, né? Mas a gente vê que as porções, ainda que poucos versículos, tem vezes que um único versículo, ele traz um ensinamento,
ele traz aquilo que o próprio Senhor Jesus declara, que a verdade ela liberta, que a verdade, que a palavra ela tem o poder de restaurar, de transformar, de trazer vida. E é esse o nosso enfoque quando nós dizemos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, querido e querida, perduram. A palavra do Senhor declara que céus e terra hão de passar, porém a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. E outra, os ensinamentos do Senhor Jesus é o ensinamento do nosso mestre. Por isso que quando eu lanço lá a divulgação nas nossas mídias, na rede social, eu coloco que na quinta-feira, às 22 horas, nós temos um encontro para aprendermos juntos com o nosso mestre, que o nosso mestre é Jesus Cristo. Nós, como discípulos, seguidores do Senhor, o nosso enfoque realmente, por isso a importância deste momento chamado Ensinamentos de Jesus, de nós estarmos aprendendo com o nosso mestre, de nós estarmos aprendendo com Jesus, aquele que verdadeiramente entregou a sua vida por amor a nós, aquele qual é o nosso mestre, nos ensina em todas as coisas, e a sua verdade, ela é real, ela é aquilo que nos liberta mesmo, aquilo que nos direciona, aquilo que nos livra, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos abençoa. Queridos, em nome do Senhor Jesus, é maravilhoso a gente poder adquirir conhecimento. Graça e paz, irmã Marluce, Vivizinha, meu amor. É maravilhoso a gente adquirir conhecimento, fazer cursos, faculdade, capacitação, pós-graduação, enfim, tantas coisas. Mas eu quero declarar para vocês, e é este o motivo de estarmos aqui, ensinamentos de Jesus, nada se compara aos ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos do Senhor é vida, são vida para a nossa vida. Sabe? E é como ele declarou, pode passar céus e terras, pode passar culturas, pode haver, e a gente sabe que acontece até mesmo no sentido de cultura, mudanças de pensamento, sociedade, para muitos evoluindo, para outros não acontecendo dessa forma, mas independente aonde você se encontra, em que país você se encontra, qual a situação econômica que você se encontra, eu quero declarar que os ensinamentos de Jesus, os mandamentos, os direcionamentos, as instruções do Senhor Jesus Cristo é o mais importante para a sua vida. É o que vai te trazer vida e vida em abundância. Por isso, nessa noite, nós estamos reunidos. Beijo, Vivizinha. Nós estamos reunidos para a gente aprender com o Mestre. É algo simples, porque o nosso Senhor, ele agia assim. A gente vê hoje tantas coisas e tudo bem, porque a gente também deve aproveitar aquilo que a tecnologia e tudo mais pode oferecer de melhor para nós, para que a gente possa exercer algo melhor ou fazer algo melhor para o Senhor e diante do Senhor. Mas o Senhor, quando ele ministrava, quando ele pregava, e o pregar no sentido de proclamar algo, de instruir, como a gente falou, de ensinar, ele fazia num linguajar e de uma forma que as pessoas podiam compreender. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas querendo usar de tamanha eloquência. O próprio Paulo falou que ele considerava como esterco forte, tudo aquilo que ele havia vivenciado, e muito embora ele aprendeu e cresceu aos pés de Gamaliel, alguém que o instruiu, o capacitou, vamos dizer assim, até teologicamente falando, mas ele abria mão de tudo em detrimento aquilo que o Senhor Jesus ensinava, dizendo que realmente isso era o mais importante. Então não importava o que as pessoas iriam olhar para ele e dizer, como ele sabe, como ele ministra, como ele prega. Não, ele falou que considerava tudo como refúgio, como nada, para se apropriar realmente dos ditos, dos ensinamentos, do direcionamento do Senhor Jesus. Querido, guarde isso no teu coração. Se hoje essa porçãozinha que a gente vai falar é bênção também, mas se você tiver que guardar algo importante de hoje, guarde isso. Os ensinamentos do Senhor Jesus, eles vão perdurar sempre, porque tudo pode passar, mas a palavra, ela será cumprida cabalmente. E o melhor, os ensinamentos do Senhor Jesus, ele chegou até nós
veio para nós, e quando eu falo isso, não falo no sentido de uma classe privilegiada ou tão somente do povo escolhido. A palavra do Senhor, ela veio para a humanidade, né? Louvado seja o Senhor que tivemos esse acesso, mediante a graça nós somos escolhidos, mas isso é para todos, queridos. Amém? Paz, graça e paz, pastor. Deus lhe abençoe, o Senhor. Tava com muita saudade, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Amém. E nós vemos que essa palavra é a palavra que liberta, queridos. É a palavra que transforma. Ainda que a sociedade, tudo à sua volta, venha trazer, muitas vezes até por goela abaixo, declarando, não é bem assim, tal. Guarde, seja fiel ao cumprimento e ao zelo da palavra do Senhor. E da mesma forma, né, a palavra do Senhor declara que não é por força nem por violência. Então que eu e você também, sim, possamos nos apropriar daquilo que o Senhor, através da atuação do Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, tem nos direcionado e tem nos mostrado, e um dos enfoques é esse, nas quintas-feiras, às 22 horas, de trazer como importância essas porções, e cada quinta-feira a gente se alimentar com algo, como eu estou falando até agora, como algo simples, mas que é precioso, e isso é poderoso para talvez mudar a tua história. Então eu te convido para toda quinta-feira às 22 horas estar conosco neste momento. Quero orar agora. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, maravilhoso, nosso amado e querido Mestre Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor Jesus, pois a Tua palavra declara e nos instrui assim, que não fomos nós que Te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu mediante a Tua graça e propósito, misericórdia, amor, enfim, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, por termos respondido sim ao Teu chamado, ao Teu direcionar. Obrigado também por nessa noite nós estarmos aqui diante da Tua presença e queremos declarar, Pai, diante de Ti, que estamos desejosos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Te pedimos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e pedimos também a Tua instrução, o Teu fortalecer, de maneira tal que nós possamos realmente ser embaixadores de Cristo, discípulos do Senhor nesta terra, que possamos fazer a diferença, não com imposição, não como pessoas rudes, mas possamos fazer a diferença vivendo a Tua verdade, a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Pai. Modifica-nos, instrua-nos, transforma-nos para a glória do Teu santo nome, e que nós não sejamos religiosos, fariseus, que cumprem leis, mas que nós possamos ser servos, discípulos, cartas vivas, que vivem a Tua verdade por amor a Ti e por acreditar e reconhecer que o Teu ensinamento é o melhor para as nossas vidas e para todos aqueles que nos rodeiam. Por isso te pedimos, Pai, abençoa este momento, capacita-nos a Tua obra, abençoa todos aqueles, Pai, que de alguma forma o Senhor atrai para estar conosco neste momento. Abençoa as suas vidas, fala ao mais profundo do seu ser, Pai, que o Senhor possa estar preparando agora nossas mentes em nome do Senhor Jesus, pois a Tua palavra declara assim que nós devemos renovar a nossa mente, nós devemos tirar todo o conceito mundano e possamos nos apropriar das verdades de Cristo. Isso não quer dizer que nós devemos andar alienados, porque na verdade nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a Ele. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para que nós possamos fazer a diferença aqui na terra, Pai, para que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos e para que através de nossas vidas, Pai, através da instrução, direcionamento e proclamação da Tua palavra, do Teu evangelho, mais vidas venham ser libertas, venham ser salvas, tudo isso para a glória do Teu santo nome. Te agradecemos mais uma vez, Senhor amado, pelo privilégio de estarmos diante de Ti, em nome de Jesus.
Amém. Ai, queridos e queridas, como eu amo esses momentos que a gente está diante do Senhor. Como eu amo a oportunidade de poder deixar o Espírito Santo nos direcionar. Até faço o convite para você, todas as terças-feiras nós nos encontramos, que aí é o momento de oração, nas terças-feiras. Agora é o momento, né, de ensinamento de Jesus, mas nas terças-feiras também é algo maravilhoso. O Senhor ter feito coisas tremendas no nosso meio. A gente começa a orar, o Espírito Santo vai falando, vai curando, restaurando. Ai, como é bom estar na presença do Senhor. E hoje também não é diferente, só que de uma forma diferenciada. Sem mais demoras, eu te convido, se você puder e estiver com a tua palavra aí na mão, com a tua Bíblia aí na mão, para que você possa estar abrindo no livro o Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo é o 38, lembrando que eu estou fazendo essa leitura, queridos, na versão NVI, Nova Versão Internacional, tá certo? Então pode diferir um pouquinho da sua no sentido de palavras, tá? De vocabulário, vamos dizer assim, melhor. Então você pode estar vendo na revista atualizada, da corrigida, da nova tradução da linguagem de hoje, na palavra vida, viva. Então, são várias, né, que tem. Mas a gente sabe que o sentido, que é o que a gente está aqui prezando, que é o importa, tá bom? Então eu faço até o convite para você estar marcando, porque no nosso próximo encontro, na nossa próxima quinta-feira, assim o Senhor permitindo, sendo da sua vontade, porque até aqui tem nos ajudado e tem preservado as nossas vidas. O pastor Carlos Henrique que diga, né, pastor? Passou por um aperto agora há pouco tempo, ficou com Covid. Eu quero dizer que a gente esteve orando pelo Senhor, viu, pastor? E a gente ficou muito feliz. Acho que foi ontem que eu tive com o pastor Marcos Bezerra e ele me informou que o senhor tinha recebido alta. Fiquei muito feliz, até porque na terça-feira a gente orou pelo Senhor no nosso momento de oração, viu? Então, que Deus abençoe mesmo a sua vida. E, na verdade, Ele já abençoou, lhe preservando, né? Sinal que o propósito do Senhor aí continua, viu? E feliz por saber que o Senhor está conosco. Vamos embora, gente. Então, anota aí, porque na próxima quinta-feira a gente dá continuidade a partir do versículo 43. É assim que a gente vai indo, tá certo? Tudo aquilo que for dizer ensinamento do Senhor Jesus, a gente vai comer devagarzinho, se alimentar com isso, porque é essa a proposta que o Senhor nos direcionou para este tempo. A gente já vem um tempinho nisso, nesses ensinamentos de Jesus, e nós estamos iniciando. Então vem muita coisa aí que eu creio que o Senhor vai estar tratando conosco. E esse tratar e esse ensinar e esse momento, queridos, não é de momento de desejo algum, e também cada um tem a sua forma de agir ou pensar, mas o Senhor declara que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então este nosso momento aqui, glória a Deus, esse momento aqui não é um momento que a gente busca para envaidecimento, para glória própria, ou seja, para ter reconhecimento, alcance, como muitos falam, que like, seguidor. Não. O nosso propósito, queridos, é fazermos aquilo que o Senhor instruiu. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Ou vão e preguem o evangelho. É isso. Mas um evangelho puro, verdadeiro, genuíno, sem pular nada. Por isso que nós estamos fazendo sequencialmente, mostrando que os dizeres do Senhor são importantes, do começo ao final. Independente como o dia desses, quem está acompanhando a gente, se você não pegou desde o começo, você pode entrar, tá, queridos? No nosso canal, pra.Luciana Regina, você vai lá na playlist e pega lá o momento de ensinamento de Jesus e você vai ver os outros vídeos que nós tivemos. Então teve um vídeo que nós falamos na nossa live aqui sobre adultério e divórcio. Aí muitos falaram: eita pastora, a palavra hoje foi pesada sobre adultério. Eu falei: querido, não foi escolha minha, nem foi pesada, nem nada. Eu simplesmente coloquei adiante o ensinamento que o próprio Senhor Jesus deixou. E como a gente falou, não muda.
perdura. Então isso que é maravilhoso, queridos, porque infelizmente muitas pessoas, infelizmente pregadores, têm trazido palavras que, como que eu posso dizer, massageiam o ego dos outros, ou que os outros não vão se sentir constrangidos. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser propagada e ensinada, porque é o melhor para as nossas vidas. É que nem um médico, quando você vai no médico, ele sabe qual é o melhor remédio para o tratamento, para te trazer cura. Assim é o Senhor Jesus, Ele conhece a nossa constituição, Ele nos criou. Você pode falar, mas foi Deus. Aí já entramos em parte teológica, que a gente também tem esse momento de fundamentação teológica bíblica, mas Ele nos criou, querido. Então Ele sabe daquilo que nós precisamos. Então a gente dá continuidade, tudo aquilo que o Senhor instruiu, a gente compartilha nesse momento de ensinamentos de Jesus. Amém? Então, sem mais demoras, vamos embora. Capítulo 5 de Mateus, o versículo 38 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso a gente sabe, né? Deixa eu ler depois, a gente vai dar continuidade aqui. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Eita, aqui, queridos, acho que seria mais uma palavra que alguns vão falar assim para mim: ai, pastora, palavra dura. Mas é a palavra que o próprio Senhor Jesus, por isso nós falamos ensinamentos de Jesus. É a palavra, a instrução, o ensinamento que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos e para toda aquela população que estava ali ouvindo. Só fazendo recordar, se você está chegando com a gente no primeiro momento, essa parte aqui, até antecedendo aqui, se não me engano, o capítulo 8, isso, antecedendo aqui, é o Sermão da Montanha, que o Senhor Jesus, ele começa a proferir vários ensinamentos. E a gente já falou isso em outros vídeos anteriores, da importância. Se o Senhor Jesus parou este momento diante dos seus discípulos e diante daquela multidão para trazer esses ensinamentos, é sinal que esses ensinamentos são importantes ou não? Claro que sim, queridos. E isso era tanto para aquela época como é para o dia de hoje. A palavra do Senhor, ela é sempre contextualizada no sentido assim, ela é aplicável a qualquer momento e cultura, querido. Sabe, independente da cultura, a palavra do Senhor, ela vem para o ser humano, para a pessoa que foi criada por Deus. E ele sabe o porquê disso. Então aqui, o Senhor, ele vai confrontar justamente uma das coisas mais difíceis no ser humano. Sabe qual que é? Até em psicologia, né? Como eu estou fazendo, do ego, do nosso egocentrismo, do nosso eu, da preocupação que nós temos de que, tipo, eu preciso me dar bem. A gente se preocupa, é lógico, como se fosse muito... eu em primeiro lugar, não é assim? E essa passagem, o Senhor, ele vem mostrar uma visão de reino. E a visão do reino do Senhor, ela é totalmente distorcida, ou contrária, melhor dizendo, do que o reino do mundo, do que a sociedade prega, do que, ainda mais como a palavra do Senhor declara, por se passar o tempo e aumentando, a iniquidade iria aumentando, né? E assim, como que eu posso dizer? Potencializando, vamos dizer assim. Então é o contrário. E aqui está falando sobre, propriamente, alguns têm uma epígrafe ou uns títulozinhos, está falando sobre a vingança. Queridos, quantos de nós, né? Infelizmente, pior que muitas vezes até cristão, até discípulos do Senhor, declarar, deixa que o tempo vai chegar. Tem até aquele louvorzinho, né? O pessoal que está mais próximo de mim, que é meu discípulo, tudo, já ouviu que os vídeos falam isso. Quem te vê passar na prova e não te ajudou, né? Vai te ver no palco e ele na plateia. Gente, sabor de mel. Não é? É como se fosse: o mundo vai dar volta e você vai ver aonde Deus vai me colocar e onde você vai estar. Queridos, veja isso.
se isso é um sentimento, se isso é um direcionamento de vontade do Senhor. A palavra do Senhor deixa bem claro: do que depender de vós, tende paz com todos os homens. É Deus que nos justifica, é o Senhor que no tempo é certo. Lembre-se, a palavra do Senhor também declara: como ovelha muda indo ao matadouro. Foi assim que o nosso Senhor Jesus foi. Ele não revidou, ele não bravejou, e ele era Deus. Ele tinha o poder de transformar aquela situação. Mas o Senhor Jesus, ele mostra a contramão do mundo. Ele mostra totalmente contrário do que o mundo prega. E aqui o Senhor, ele inicia falando para nós, isso também você vai encontrar em Lucas 6, do 29 ao 30, tá? Se você quiser anotar. Vocês ouviram, lembre-se que toda vez que eu faço essa menção, a gente lembra que ele estava falando para o povo judeu. A grande maioria lá eram de judeus, né? Que, ou seja, já tinham o ensinamento dos mandamentos do Senhor, da Torá, da palavra, né? Das leis de Deus. Então eles falavam: vocês já ouviram, porque foi passado aquela tradição oral, como eu falei para vocês, de pai para filho. Então vocês já ouviram o que foi dito, vocês já foram instruídos nisso. E ele está falando para aqueles que foram instruídos: olho por olho e dente por dente. Veja, antes, na antiga aliança, os ensinamentos e a lei do Senhor foi mencionado assim. Ou seja, se alguém te ferir, fere também. Por isso que ele fala olho por olho, dente por dente, parte por parte. Ou seja, da forma que você foi defraudado, que você foi lesado, você teria o direito de lesar também. Mas o Senhor declara aqui e mostra: porém, agora é uma nova aliança, é um novo tempo. Agora essa aliança não é mais uma aliança de revidar mal com mal, mas é uma aliança baseada em Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus, o qual ele declara que a vitória não está em você revidar aquilo que fizeram com você. E muitas vezes, né, tem até o dizerzinho, tô lembrando de algumas pessoas amigas me falam assim: esse é ruim, eu sou ruim, como se isso fosse qualidade. Mas o Senhor, ele ensina totalmente o oposto, totalmente diferente. Então ele falou: vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente, ou seja, retribua da mesma forma que fizeram com vocês. Mas eu, Jesus, lhes digo: não resistam ao perverso. A palavra do Senhor declara que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Em outras versões, acho que na ETLH fala: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Muitas vezes a gente está lutando e gastando as nossas forças com aquilo que vai ser só perda de tempo, vai ser só desgaste de energia. Então você fica debatendo, você fica lutando, você fica revidando, você fica se estressando, você fica pensando o tempo todo naquela circunstância, naquela pessoa, naquela situação. E você fica passando o teu dia e trazendo taquicardia e tantas outras coisas que vão te fazer mal. Quando na verdade o Senhor declara: não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Uma vez já me perguntaram: pastora, mas isso é no literal? Não tem lógica. Queridos, o Senhor está dizendo no sentido da gente muitas vezes engolir. Nada melhor. A palavra do Senhor declara que é Deus quem nos justifica. A última palavra vem do Senhor. O problema é que muitas vezes eu e você não esperamos a palavra do Senhor. A gente já quer revidar, quer falar, sabe, não é justo. Querido, se eu fosse enumerar como eu tenho aprendido isso com o Senhor, e cada vez que me doeu e eu calei, e eu não me justifiquei, eu não fui revidar, eu não fui tirar satisfação, embora talvez o momento até esperasse que isso acontecesse, como o Senhor trouxe vitória.
Como o Senhor modificou a situação. Eu já contei para vocês um testemunho, e toda vez que eu falo sobre isso me emociona muito, porque eu trago como se fosse entranhado essa verdade manifesta de uma pessoa que eu amava muito, amava e amo. Mas assim, amei muito, cuidei muito, inclusive ligava para mim assim na madrugada, pastora, ora por mim, e a gente compartilhava tal. Só que de repente chegou um momento que eu falava, ela entendia sapato, sabe? Eu não conseguia explicar. A ponto que as pessoas mesmo falavam, meu Deus, o que está acontecendo? E vira e mexe começaram a trazer para mim que essa pessoa estava falando mal de mim e me falava as coisas que ela estava falando. E me doía tanto, sabe? Confesso para vocês que o desejo era revidar, era falar, meu Deus, como pode? Justo essa pessoa que eu ajudei tanto, que eu fazia, como isso é incoerente? Mas eu, fecha a boca, não falava nada. Até que um dia Deus possibilitou algo maravilhoso, e aí é o ponto-chave que eu quero dizer para vocês. Um dia, na frente de toda a igreja, eu tinha acabado de louvar, o Senhor também criou essa situação. Aí eu pedi, olha, eu quero aproveitar que eu estou aqui com o microfone e eu quero pedir perdão a uma pessoa. Eu quero pedir perdão a tal pessoa. Me perdoe, minha amada. Se de repente eu não sou a pessoa que você gostaria que eu fosse, se eu não sou ou não represento aquilo que você gostaria, se eu de alguma forma fiz algo que te desagradou, eu quero lhe pedir perdão. Toda vez que eu falar isso me emociona porque foi muito forte, queridos. Eu quero lhe pedir perdão e eu quero dizer que eu te amo. Na verdade, acho que eu era o quê na época? Não sei nem se eu era missionária ou era diaconisa. E a pessoa veio se tremendo, né? No meio, a igreja estava cheia. A pessoa veio se tremendo e me abraçou. Eu te amo, Lu, eu te amo. E ali, queridos, ruiu, foi por terra todo intento maligno de revide, de carnalidade, de raiva, de ódio, de justificação humana, sabe? Até de eu me defender, e, enfim. Por quê? Porque eu dei a outra face. Eu manifestei amor quando o meu eu, o incômodo, a injustiça daquilo que chegou até mim, me falava, revida, fala o contrário. Mas louvado seja o Senhor, quando nós seguimos os ensinamentos do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, não tem erro. Quando eu e você seguimos os ensinamentos, o direcionamento de Jesus, é garantido a vitória. E como muitos falam, não quero trazer uma visão ou uma pregação triunfalista, no sentido de você vai ser vitorioso. Você acabou de ver o exemplo que eu dei. Eu fui humilhada, eu fui injustiçada, mas eu segui. É como se fosse o que eu já escutei da professora Adélia. Muitas vezes a gente perde para daí ganhar. E aí a vitória veio, quando eu não revidei o mal com o mal, quando na verdade, como se fosse isso aqui que a gente acabou de ler, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E quando ali eu pedi perdão, em vez de falar, você está errada, lembra que eu fiz isso por você, eu falei, me perdoe se eu de repente não agi ou não correspondi às suas expectativas, mas eu quero lhe pedir perdão e dizer que eu te amo. Querido, ali é como se oferecesse a outra face e o inimigo foi envergonhado e o Senhor venceu, porque ali eu me submeti ao ensinamento do Senhor. Se submeta aos ensinamentos do Senhor Jesus, não para que os outros venham dar tapinha no teu ombro, dizer, oh, que mulher de Deus, oh, que mulher de Deus, homem de Deus. Isso é religiosidade. Mas porque eu e você compreendemos que esse ensinamento do Senhor traz vida para as nossas vidas. Ele tem um segredo espiritual, querido. Quando nós vivemos essa verdade, o Senhor, que zela em cumprir a sua palavra, Ele manifesta o seu poder. Aleluias. Em continuidade, versículo 40, capítulo 5, versículo 40, tá? E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Querido, escute isso. Nos dias de hoje, fala a verdade, as pessoas estão, pelo contrário, está além do querer levar vantagem. Amados, é vergonhoso, até muitas vezes dentro da igreja.
As pessoas não querem abrir mão em prol do outro. Tudo que a palavra do Senhor declara: considere o outro em maior apreço, né? Até mesmo que você considere o outro, que você seja suporte para o outro, né? Suportando, se seja suporte, apoio. Muito mais a gente escutar isso aqui. Se alguém quiser processá-lo, queridos, que coisa, tem vezes que está tendo litígio entre homens de Deus, líderes, e vai para a mídia, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que parece que é uma palavra tão simplesinha, mas se a gente analisar tudo que nos rodeia, aquilo que a gente vivencia, a gente vê que se aplica e fala: meu Deus, é verdade. É pela falta de cumprimento dos ensinamentos do Senhor, ou pelo cumprimento também a gente vê a manifestação. Por isso eu quero declarar para ti, queridos, se você está se sentindo lesado em algo, que você estava pensando até em processar, em ir atrás, principalmente se for teu irmão em Cristo, irmã em Cristo, peça orientação ao Senhor. Muitas vezes a gente aparentemente perde, mas o Senhor traz a honra, o Senhor traz a justificativa, o Senhor traz a transformação. A palavra do Senhor declara, e você sabe isso, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não compreende e chega a nós realmente como se fosse até injustiça. Mas lembre-se, o nosso Deus é o advogado justo e fiel. A Ele, confia a Ele, não queira resolver na força do teu braço, principalmente não queira se juntar com pessoas com pensamentos maquiavélicos, querido. A palavra do Senhor declara que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Queridos, cuidado com quem que você fica desabafando, buscando conselho. A palavra do Senhor declara que não há comunhão entre luz e trevas. Então não fique, desabafando com aquela pessoa e é capaz ela falar ainda assim pra você: mas tu é besta, né, mulher? Será que você não percebe que sempre você vai ser lesada? Sempre você vai ser lesada porque você fica aí dando de bonzinho. Olha, não é bem assim que Deus quer, não. Cuidado! Que pior que muitos numa dessa, pensando bem, eu acho que é bem assim mesmo. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor declara aqui. Então, é melhor tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende mediante a sua fidelidade. O Senhor declara, é Deus quem o justifica. Aleluia! Continuidade, versículo 41, estamos acabando. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Olha, o Senhor quer tratar conosco, né? Às vezes alguém pede uma coisinha, tô lembrando agora, Vivi, você tá me ouvindo, né, Vivi? Vivi tá aí assistindo, Vivi hoje não tá aqui conosco, minha filha, a maioria de vocês conhece, minha bênção. E de repente Vivi, tem muitas vezes Vivi fala assim pra mim: Manhã, a maioria de vocês já sabe, né? Vivi é cadeirante e uma bênção na mão do Senhor, né? Um presente de Deus, já é uma vitória, por isso que o nome dela é Vitória, ela é uma vitória na mão do Senhor. Olha ela mandando um beijinho ali. Mas muitas vezes ela fica: Manhã, eu tô aqui na sala, que é onde eu tô fazendo essa live aqui, ela tá lá no quarto, fica: Manhã, vem cá um pouquinho. Ai, Vitória, o que você quer, Vitória? Vem cá um pouquinho, manhã. E muitas vezes é: manhã, liga o ventilador, desliga o ventilador, apaga a luz, pega a água pra mim. E aqui, muitas vezes a gente fala: ai, meu Deus, não acredito não, rapaz. Será que tu não pode fazer isso não? Será que, poxa... Aí aqui é como se eu estivesse falando: querido, abençoa. Se a pessoa tá pedindo algo para você, faça assim. Eu sei que tem hora que você tá... Eu tô lembrando de algo que aconteceu esses dias. Ah, meu Deus do céu. Se sujeite. Abençoe. A palavra do Senhor declara que é melhor dar, né? Dar e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu sei que isso muitos fazem aplicação no sentido na obra, mas eu tenho aprendido isso, querido, quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Então, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2.
né? E muito embora a gente... são várias aplicações aqui também que entram neste momento. E o último, para a gente finalizar, dê a quem lhe pede. Para um pouquinho, tem uma vírgula aqui. É algo que, por isso que eu falo, queridos, o ensinamento de Jesus e o que a sociedade prega e nos instrui. Muitas vezes a gente tem se deixado levar pela sociedade. É lógico que existem momentos e momentos, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele nos discerne, ele nos dá sabedoria de como devemos agir em diferentes situações, né? E até mesmo através da paz de Cristo, tá certo? Mas aqui a gente tem o costume de dizer assim muitas vezes, vamos dar um exemplo prático para você entender o que eu quero dizer. Aqui diz, dê a quem lhe pede. Então muita gente fala, poxa, mas aquela pessoa ali é um falsário, é um vigarista, ele está querendo levar vantagem. Sabe muitas vezes que pedem as coisas no ônibus, dizendo, ai, aconteceu tal coisa com a minha família e por isso eu estou pedindo e de repente seja mentira. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui? Que quando a gente oferece, a gente não tá sendo bobo, não. Vivi tá se matando de rir, ó. Né, Vivi? Quando a mãe fala, ai, tá vendo? Vivi falou, Jesus falou comigo aqui, Vivi. Faz. Vai lá, abençoe. Você também, viu, mãezinha? Mas quando a gente fala assim, não, mas a pessoa tá querendo lesar, é uma pessoa falsária, tá? O Senhor fala assim, dê. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor tá vendo todas as coisas. Até mesmo quando nós ofertamos algo, até mesmo diante do Senhor, o Senhor ele vê a motivação do nosso coração. Quando nós fizermos isso, porque a palavra do Senhor declara que tudo que a gente fizer, nós devemos fazer não como se fosse para homens, mas para Deus. E tudo que a gente fizer, a gente fazer para a glória do Senhor. Então o Deus que é poderoso, que sonda os nossos corações, vai entender que nós estamos fazendo isso porque reconhecemos como Ele tem nos instruído. Abençoa as vidas. Abençoa quem você puder abençoar. Ainda que pareça que você vai ser lesado. Porque quando a gente lança a nossa semente, a semente de amor, o próprio Deus, ele se incumbe. Isso não é teologia da prosperidade, tá, gente? Você sabe que eu não gosto de ficar trazendo conjecturas aí controvérsias, né? Mas é uma verdade. Quando nós abençoamos, querido, o Senhor já se incumbe de nos abençoar. Sabe por quê? O simples fato da gente poder abençoar é porque Deus nos abençoou. Então, ele declara, dê a quem lhe pede. Ele não está falando assim, ó, dê para os irmãos em Cristo. Dê para aquele irmãozinho ou para aquela irmãzinha que está fazendo tudo correto, que você sabe que ele cumpre todos os preceitos. Ele está falando, dê a quem lhe pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Ei, diz que eu não tô não. Querido, o Senhor vê todas as coisas. Vamos ser verdadeiros diante do Senhor. Vamos ser discípulos do Senhor verdadeiramente quando ninguém vê. Talvez a gente fale algo, a gente mostre algo com as nossas ações e de repente aquilo seja falso, não seja verdadeiro. Mas que a gente possa, como essa palavra, ainda que pareça que muitas vezes nós vamos ser lesados, nós vamos ser tirados como bobos, mas que a gente entenda que quem cuida de nós é o Senhor Jesus. E Ele nos instrui que quando nós fazemos a diferença, ela é manifesta pelo fator da gente amar o nosso próximo, da gente não revidar o mal com o mal, da gente não pagar na mesma moeda, ainda que sim, para a sociedade eu e você talvez sejamos tirados como bobo mesmo. Ixi, eita meu Deus do céu! Mas creia que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele irá nos abençoar. A palavra do Senhor declara que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não só que conheçam a lei, mas que vivam. Não vivam por barganha, não vivam para mostrar para os outros que vivam, mas vivam porque reconhecem que esta é uma verdade que liberta, uma verdade que abençoa, uma verdade que traz sobre nós a manifestação do poder de Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, esses ensinamentos do Senhor Jesus perduram até o dia de hoje e até o final. Então, que eu e você possamos cumprir, que a gente não venha
retribuir o mal com o mal, que a gente não venha tentar nos justificar sobre as outras pessoas, que a gente não entre em litígio com os nossos irmãos. Muitas vezes seja necessário aparentemente até perder, mas o Senhor, Ele vai nos justificar, Ele vai ser o advogado fiel, Ele vai à frente. E a gente finaliza dizendo: abençoe, dê a quem lhe pedir. É lógico, né, querido? Você vai falar assim: mas pastor, eu não tenho nem para mim. Deus sabe. Mas muitas vezes quando nós compartilhamos o pouco que nós temos, querido, o Senhor nos coloca sobre o mundo. Se a gente ficar retendo aquilo e não compartilhar, eu recebo da parte do Senhor também agora. Por isso que eu falo, o ensinamento de Jesus é algo tão tremendo, queridos, é algo simples. Palavra do Senhor, ensinamentos puros, evangelho puro do Senhor. E a gente vê como a gente está distante. Como a gente está distante. Como a gente tem deixado se influenciar pela sociedade, pelo mundo, pelas pessoas, pela cultura, por tudo aquilo que nos rodeia, e deixamos de viver essa verdade, porque a verdade de Cristo muitas vezes nos leva àquilo que Ele fala, a cruz, nos leva a dizer não a nós mesmos. Mas quando nós morremos para nós mesmos, nós vamos viver para Cristo e por Cristo, e Ele vai nos dar vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a sua vida, querido e querida. Obrigado por você que esteve aqui conosco nesta noite. Te convido para você estar conosco nas terças-feiras, às 22 horas, no momento de oração. E na quinta-feira, às 22 horas, ensinamentos de Jesus. Lembrando, próximo encontro nosso, a gente vai estar lendo o amor aos inimigos. Se o que nós falamos hoje, de não revidar o mal com o mal, já de repente trouxe um certo desconforto para nós, imagina falarmos sobre o amor aos inimigos. Jesus, Ele quer nos aperfeiçoar, queridos, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Mestre, e Ele nos poupou em meio a essa pandemia que ainda está acontecendo, para que a gente faça a diferença. E para a gente fazer a diferença, não uma diferença da gente se engrandecer e vai descer, mas a diferença de homens e mulheres de Deus, que mesmo sem falar nada, talvez estejam proclamando o Evangelho, o reino de Deus, através de uma vida consagrada, mediante a vontade e os ensinamentos do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado aqui conosco. Que Deus abençoe a sua casa. Né? E eu aguardo você no nosso próximo encontro. Lembrando, domingo, 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto presencial e live aqui na Igreja Presbiteriana Renovada em Enseada dos Corais, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Pai, querido e maravilhoso, te louvamos por essa tua palavra, Pai. Mas te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude a colocar em prática, porque não queremos ser religiosos, não queremos ser conhecedores da palavra, mas queremos ser praticantes, Pai, zeladores, Senhor Jesus, e compreendendo, Pai, que te obedecemos porque cremos em Ti, amamos ao Senhor e reconhecemos que é o melhor para as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa tudo aquilo que fizemos contrário a essa verdade, mas nos ensina, Pai, a não revidar o mal com o mal. Obrigado por este momento, obrigado por cada vida, que nós possamos ter agora um término de noite abençoado, tranquilo diante do Senhor, e que o Senhor nos instrua, nos ensina a cada dia, não desistindo jamais de nós, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja uma verdade na minha vida e na tua vida, até a volta do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Beijinho, Vivizinha, te amo. Não vejo a hora da gente estar juntinha aqui nas lives de novo. Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Carlos, muito obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Marluce, acho que aqui pra cima já subiu, agora eu não consigo ver, mas cada pessoa que esteve aqui conosco, Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Até a próxima. Obrigado, viu? Tchau, paz.